Olá, muito boa noite. Está começando agora mais uma oração da madrugada. Na apresentação geral, eu, Bispo Diego Souza, o seu intercessor de todas as noites. Que Deus te abençoe, que Deus ilumine os teus caminhos, que Deus abençoe a tua família, que Deus faça você prosperar em todas as áreas da sua vida. Os relógios marcam meia-noite, e meia-noite é o horário em que os verdadeiros adoradores adoram ao Pai em espírito e em verdade. Hoje eu quero orar com você, junto com você, compartilhando contigo mais uma porção da Palavra de Deus, mais uma porção bíblica que tem o poder de abençoar a tua vida, a tua casa, teus relacionamentos. Mas antes, eu gostaria de te pedir para você curtir, clicar aqui em se inscrever, ativar o sininho para você receber todas as nossas orações e o mais importante, deixe o seu nome nos comentários, o seu pedido de oração, a sua causa impossível, porque Deus é poderoso para fazer infinitamente mais. Hoje eu quero ler com você João capítulo 6, versículo de número 1. Se você tem um exemplar da Bíblia Sagrada aí em suas mãos, abra comigo em João, capítulo de número 6, versículo de número 1, que diz assim: Algum tempo depois, Jesus partiu para a outra margem do mar da Galileia, ou seja, do mar de Tiberíades. E grande multidão continuava a segui-lo, porque vira os sinais milagrosos que ele tinha realizado nos doentes. Então Jesus subiu ao monte e sentou-se com os seus discípulos. Estava próxima a festa judaica da Páscoa. Levantando os olhos e vendo uma grande multidão que se aproximava, Jesus disse a Felipe: Onde compraremos pão para esse povo comer? Fez essa pergunta apenas para pô-lo à prova, porque já tinha em mente o que ia fazer. Filipe lhe respondeu: 200 denários não compraríamos pão suficiente para cada um recebesse um pedaço. Outro discípulo, André, irmão de Simão Pedro, tomou a palavra. Aqui está um rapaz com 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas o que é isto para tanta gente? Jesus disse: Mandem o povo assentar-se. Havia muita grama naquele lugar e todos se assentaram. Eram cerca de 5.000 homens. Então Jesus tomou os pães, deu graças e os repartiu entre os que estavam assentados, tanto quanto queriam, e fez o mesmo com os peixes. Depois que todos receberam o suficiente para comer, disse aos seus discípulos: Ajuntem os pedaços que sobraram, que nada será desperdiçado. Então eles ajuntaram e encheram 12 cestos com os pedaços dos 5 pães de cevada deixados por aquele que tinham comido. Essa palavra, ela fala acerca da multiplicação dos pães e dos peixes. Você pode perceber que o cenário, Jesus, ele está no meio de uma grande multidão, as pessoas o seguiam por causa dos sinais, muitos doentes foram curados por intermédio do ministério de Jesus, leprosos, cegos, paralíticos. Só que houve um momento da homilia, da pregação, que as pessoas já estavam em torno de Jesus durante muitas horas. E o lugar era desértico, não havia padaria, não havia uma mercearia, não havia nenhuma loja aberta para que as pessoas pudessem se dirigir a fim de comer alguma coisa. O lugar era desértico. E Jesus, a fim de colocar o Filipe à prova, que era um discípulo, perguntou a ele: Onde compraremos pão para esse povo comer?
fez essa pergunta apenas para pô-lo à prova, porque já tinha em mente. Às vezes, Jesus permite algumas situações na nossa vida para testar a nossa fé. Muitas vezes, a vida te pergunta: como é que você vai sair dessa crise? Como é que você vai romper esses obstáculos? Como é que você vai colocar os pingos nos is nesse casamento? Quando é que você vai tomar uma decisão na sua vida? Parar de procrastinar? Quando é que você vai mudar literalmente? E a gente fica sem saber responder. Na verdade, são perguntas que a vida nos faz, que Deus já sabe a resposta. Quem não sabe é a gente. Deus, por intermédio de Jesus, que era seu filho, está colocando Filipe à prova, que era um discípulo. Deus está colocando pessoas que andam com ele à prova. Pode perceber, depois que você passou a andar com Jesus, ouvir o Evangelho, participar das orações da madrugada, frequentar a igreja, renunciar ao pecado, você tem sido muito mais provado. Parece que a vida está te espremendo, te esmagando, parece que você está sendo mais tentado. Por quê? Porque é um momento em que o mestre coloca os discípulos à prova. Deus vai te provar em muitas áreas da vida, como tem me provado, mas muitas vezes a prova de Deus já tem a resposta da prova que Ele nos deu. E olha o que o texto diz: outro discípulo, André, que era irmão do Pedro, tomou a palavra e disse: olha, vocês estão conversando sobre como alimentar essa multidão? Aí o André, que era um homem de fé, o André diz assim: ó, aqui tem um rapaz que tem 5 pães e 2 peixinhos. O André, no meio de uma multidão, consegue detectar o menino que tinha pães e peixes. Era poucos pães, poucos peixes para muita gente que havia ali no meio daquela multidão. Os historiadores dizem que havia 5.000 homens, fora mulheres e crianças. Então há uma estimativa de 20.000 pessoas que estavam ali ouvindo o Evangelho. Muita gente. Muita gente. Só que o André, ele não perde a oportunidade de dizer para Jesus o que o menino tinha nas mãos, embora fosse pouco. Na concepção de André, o André tinha que informar isso a Jesus, mesmo sendo pouco, porque o André poderia ter falado ao menino: não, come você, isso aqui não vai dar para ninguém. Mas o André, muito inteligente, diz: olha, mestre, tem um menino aqui que tem 5 pães e 2 peixes. É como eu chegasse até Jesus no meio de um deserto de 20.000 pessoas e dissesse: olha, eu tenho uma garrafinha de água, tá, mas o que isso vai resolver? 3 garrafas de água no deserto, resolve o que para 20.000 pessoas? Ou que seja 5 garrafas de água no deserto, não resolve absolutamente nada. Mas o André confiou no menino, porque o menino tinha 5 pães e 2 peixes, e confiou muito mais no mestre, de levar informação até o mestre. Então percebe, o André não despreza o menino, porque era pequeno, e não despreza o mestre, porque sabia que ele era um homem de Deus e que faria coisas grandes. Às vezes, a gente despreza pessoas que são pequenas. Eu vou contar um testemunho para você. Uma vez, nós estávamos aqui na igreja e precisávamos absurdamente de um valor para pagar uma parcela que nós não tínhamos. E um irmão, de forma muito simples, me procurou no final do culto e disse: bispo, eu queria ajudar na parcela do prédio esse mês. E eu olhei para o irmão assim e eu deduzi, pelas vestes, eu pequei. Pelas vestes eu deduzi que ele não tinha condições de pagar a parcela do prédio daquele mês. E eu disse: olha, precisa ver com a tesouraria. Mas aí eu falei o valor para ele. Ele disse: olha, amanhã eu te dou um posicionamento. E no outro dia ele foi e fez um pagamento inteiriço da parcela. E depois eu pedi perdão a Deus, porque eu, como homem carnal e falho, eu olhei só a aparência. O André não fez isso. O André poderia ter dito: ah, menino, você é sonhador, come o seu pão e o seu peixe aí, porque esses poucos pães e poucos peixes não dá para alimentar todo mundo. Não, mas o André foi muito inteligente. O André valorizou a oferta do menino, embora ele fosse pequeno. Às vezes Deus vai colocar pessoas no seu caminho que vão vir como aquele menino veio, com pouco. A porta é pequena, o recurso é pequeno, a ajuda é pequena,
parece insignificante, parece que não vai dar em nada, mas você tem que ter maturidade para olhar e ver Deus naquilo. Porque o que foi que o André viu? O André viu Deus, o menino, e viu Deus na entrega, que embora fosse pequena, era importante naquele momento. Às vezes você despreza o que é pequeno, como um dia eu desprezei. Mas Deus nos ensina que coisas grandes vão vir da mão de pessoas pequenas. O André leva os pães para Jesus, Jesus pega os pães e agradece, ergue os pães ao Pai. Agradece ao Pai. O que é pequeno é agradecido. E o que é agradecido se multiplica. Vê se você consegue entender. Essa aqui é a oração mais profunda que você poderia ouvir essa noite. Eu poderia orar por você, pedir para que os anjos de Deus entrassem na sua casa, para que houvesse libertação, mas olha que oração profunda. É você pegar o pouco que você tem, levantar e dar graças. Pegar o seu salário e dar graças. Pegar o que te sobrou e dizer, Deus, me sobrou isso aqui, ó, te dou graças. Porque às vezes a gente, no afã de ter mais, não agradece o pouco que tem. Ou dizemos, quando tivermos muito, agradecemos, dizimamos, ofertamos. Essa oração é poderosa. Jesus fez uma oração tão profunda que eu preciso ensinar você a orar. Eu preciso te ensinar a orar essa oração para que haja multiplicação na sua vida. Eu fiz todo esse rodeio para dizer para você isso aqui. Jesus, ele fez e nos ensinou a oração mais profunda que existe na Bíblia para que haja multiplicação. Versículo de número 11. Então Jesus tomou os pães. Quantos pães eram? 5. Quantos peixes eram? Quantos peixes eram? 2. Olha o que o texto diz. Então Jesus tomou os pães. O que Jesus fez? Deu graças. Então o pouco que veio na mão de Jesus, ele agradece. A oração mais poderosa para você multiplicar seus bens, multiplicar teu patrimônio, multiplicar tua vida financeira, essa é a oração mais forte que existe, entretanto a mais simples. É você pegar o pouco que você tem e agradecer. Pai, eu te agradeço pela casa que eu moro, pelo carro que eu ando, pelo salário que eu ganho. Eu te agradeço pela comida que tem na mesa, na geladeira, na despensa. Eu te agradeço pelo lanche que eu tomei hoje. Eu te agradeço pelos contratos que eu fechei, pelos telefonemas que eu tive. Eu te agradeço pelo pouco que até hoje eu construí ou que está vindo nas minhas mãos. Hoje é pouco, amanhã vai ser muito. Hoje é o mínimo, amanhã será o máximo. Hoje eu tenho que dividir, amanhã eu vou ter para multiplicar. Então, essa oração tem poder para mudar a tua vida financeira. Se você fizer essa oração comigo hoje, tudo aquilo que na sua mão tem sido pouco, haverá uma multiplicação absoluta, absurda na tua vida. Creia no que eu estou te dizendo. Pastor, mas o que eu ganho é muito pouco. Eu estou quase entrando em colapso. Pastor, estou devendo, estou em crise. Pastor, está tudo muito difícil. Aprenda com Jesus. Dê graças. Quer piorar a situação? Já tinha pouco. Aí Jesus faz, sabe o quê? Repartiu. Cara, isso aqui é demais. Jesus pegou o pouco, que era 5 pães, 2 peixes, levanta para o céu e dá graça. E aí o que ele faz? Tópico 2. Ele reparte. Já tem pouco, então eu tenho que repartir. É isso aí, você entendeu? Pastor, mas eu tenho muito pouco. É para repartir. Eu não tenho quase nem para mim. Entendeu bem, né? Reparte. Reparte. Quer que haja uma multiplicação? Reparte. Reparte com quem tem menos que você. O pouco para você é o muito que alguém precisa. Jesus pegou, o texto diz, repartiu entre os que estavam assentados, tanto quanto queriam, e fez o mesmo com os peixes. Depois que todos receberam o suficiente para comer, disse aos discípulos, ajuntem os pedaços que sobrou. Terceiro conselho que eu te dou. Primeiro você agradece. Depois você reparte o pouco que você tem. Depois você vai recolher o que sobrou, sem desperdício, hein? A manteiga que você desperdiça hoje pode faltar amanhã. O pão que você joga fora hoje pode faltar amanhã. O suco que você bebeu metade, não quero mais, você joga, pode faltar amanhã. A camiseta, o tênis.
sem desperdício. Quer prosperar? Aprende com Jesus. Primeiro eu agradeço, depois eu multiplico o pouco que eu tenho, depois eu não vou ter desperdício. Muita gente desperdiçando água, desperdiçando luz, desperdiçando compra doméstica, desperdiçando comida. Isso é uma oração forte. Ai, por que a minha vida não anda? Ai, por que o devorador está na minha casa? Ai, por que a minha vida financeiramente não avança? É um desperdício absurdo na sua casa. Usa uma vez, joga fora. Ah, usei essa camisa uma vez, não quero mais. Jesus disse, recolhe o que sobrou. Eu fiquei pensando, por que Jesus mandou recolher o que sobrou? Para que um dia, ou naquele fim de dia, ou no outro dia, Jesus pudesse ensinar os discípulos, olha, um dia a gente não tinha nada. Aí houve um menino sensível, deu um pouco, e esse pouco se transformou em muito. E o texto vai dizer que eles juntaram tudo e encheram 12 cestos com os pedaços dos 5 pães e 5 peixes. Abra suas mãos para receber essa profecia. 12 cestos cheios. 12 meses de vitória. Se eu agradeço, divido o pouco que eu tenho e não desperdiço, eu sempre vou ter durante o ano. Eu profetizo que durante todo esse ano, o pouco que você tem vai se transformar em muito. Deus vai multiplicar seus bens, seu patrimônio, seu recurso. Deus vai abrir portas para você. É pouco hoje, amanhã será absurdamente muito, mas não desperdice nada, porque você pode precisar disso amanhã. Por isso que José, quando governou o Egito, ele guardou sementes durante 7 anos, sem desperdício. Porque pode vir, ou pode ser que aconteça um dia de vacas magras, e quem se antecipa, governa. Quem se antecipa, governa. Eu quero abençoar a tua vida, a tua noite, a tua casa, a tua família, que haja multiplicação na sua vida em todas as áreas, que mesmo que você tenha pouco, Deus venha multiplicar. Multiplica as finanças, que seja um mês de fartura na tua casa, na tua família. Em nome do Senhor Jesus. E você diz amém. Curte o canal, clique aqui em se inscrever, ative o sininho para você receber todas as nossas orações e não se esqueça de deixar lá nos comentários o seu pedido de oração para eu estar orando por você durante todas as madrugadas à meia-noite. Vou ficando por aqui. Que Deus abençoe a tua noite de sono.